aqui, né? Tem um grupo novo presente aí, tem umas figuras, como é que é, umas aves estranhas, né? de outros rincões aí. Mas não são aves de rapina. Mas não são de rapina, olha, tá ótimo. Então, até para vocês entenderem, né, esse dia de campo aqui, ele está dentro de um projeto maior, que nós temos uma parceria do Centro Ecológico UFS e Embrapa, onde a gente está trabalhando possibilidades de inovação, né, ou de técnicas de cultivo dentro da bacia de captação do faxinal, com o objetivo de reduzir o impacto do uso de agrotóxicos nessa região. E aí dentro desse trabalho nós temos duas linhas, uma é redução de uso de agrotóxicos, que nós tivemos já um dia de campo com esse enfoque, e a outra é a produção orgânica, né? Então nós trabalhamos fruticultura, produção orgânica, e agora um pouco da questão do manejo do tomate. Dentro desse projeto nós ainda contamos com a parceria da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria da Agricultura do município, né, onde nos ajudam a organizar esses espaços, até a nominar os agricultores que nós iríamos trabalhar. Tá? E a ideia aqui no Jacomete nós tínhamos a proposta de trabalhar o tomate em 3 versões, vamos dizer assim, né, Jacomete? Uma produção em estufa, tomate em solo, outro tomate em estufa em vaso e a outra no tomate rasteiro. O tomate rasteiro foi inundado pela enchente. Mas sobrou alguma coisa ainda, né? Nada, muito pouco. Andou aquela doença ali. Eu estava aqui na Baixada, estava uma adubação bonita e aí alagou o tomate. Então é só ir lá em Porto Alegre jantar agora. Ele vai crescendo até chegar lá, né? Nós tivemos alguns problemas de manejo, principalmente em relação ao que foi plantado no solo, né? Mas a ideia não é aqui tratar, nós vamos conversar um pouco sobre o que foi feito de tratamentos também, aí o Jacomete vai contar todo o histórico, né? Mas principalmente mostrar a possibilidade do plantio em substrato, né? Até como uma forma de reduzir consideravelmente o uso de substâncias, mesmo que seja dentro da produção orgânica, e também de concentrar um pouco a produção. Tá? Então o objetivo hoje nós vamos focar nessa lógica. Nós tivemos semana passada no Gelson Dallagnol o plantio de tomate rasteiro a campo, que no início era para ser apenas com redução de agrotóxicos, mas ele fez toda a produção orgânica, né? E aqui no Jacomete então um pouco da questão do plantio em vaso. Então, Moacir, conte para nós tudo o que aconteceu aí, né? Acho que tu sabe também, né? A gente entrou nesse projeto aí, a gente está trabalhando orgânico, né? Então foi a gente, quanto mais tem gente ajudando, melhor para nós e melhor para todo mundo, eu acredito, né? Foi feita uma cobertura com azevém, ervilhar, canabo, de primeira vez, deu uma massa, estava alta assim, mas foi deitar, dava uma massa de uns 10 centímetros, mais ou menos. E ainda depois foi pegado uma cana de milho que tinha no lavoura aí, foi moído ela e feito mais uma... Estava vindo, plantado, muito bonito, estava na altura assim, coisa mais linda. E depois entrou uma doença na folha ali, que a gente tentou remediar na hora e não foi, não sei o que pode ter sido. Uma requeima, mas a princípio vinha vindo coisa mais linda. Depois até vamos ver as primeiras pencas ali, está muito bonito. Só que depois que entrou essa doença aí já complicou. Mas aqui é anos que a gente vem produzindo, já é 15 anos, então era esperado alguma coisa, porque doença de tomate, quanto mais tu plantar no lugar, cada vez fica pior, né? Já teve anos aí que eu perdi também. Não é porque a doença teria que cada 2, 3 anos trocar de terra,
regular. E na questão do vaso, estava indo também muito bem, mas só que aquela doença que estava na parte do solo Veio por cima? passou para lá também. Veio por cima, não veio pelo chão. Veio por cima, veio pela fome. Mas estava indo assim, coisa mais linda. Melhor impossível. Vamos ver depois ali os cachos primeiro, como é que tá a coisa. Eu acho que é só uma questão de saber o que é, de controlar esse tipo de doença aí, porque no restante, eu acho que no vaso aí, a questão de doença de raiz praticamente isola, né? Tu troca todo o solo, né? Como é que tu preparou esse vaso? Foi feito com 2 metros de cinza de casca de arroz carbonizada, 2 de adubo daquele do Ecocitrus, é um composto, e 2 metros do composto que eu mesmo faço ali, de sobra de lixo, né? Tudo que os caras botam fora, eu vou ali junto e boto lá na minha composteira. E lá, de vez em quando, você vem um pouco de esterco de galinha, sempre tem galinha, tem porco, aí mistura junto e vai mexendo. E quem faz a compostagem é as próprias galinhas, não sou eu que vou lá mexer. Tá, vamos lá. Se depois quiserem ver, eu vou lá, mostramos, vou dar uma olhada ali. É uma coisa bem simples e não tem custo, praticamente zero. E fica um adubo fora de sério. E depois na questão da adubação é feito para complementar com esterco fervido. 40 kg de esterco de galinha. E eu botei na última vez 5 kg de calcário, porque estava com falta de deficiência de cálcio, e 300 gramas de bórax. Isso eu acho que é uma forma de deficiência, né, Leandro? Assim, não tem o que... O mais importante é o esterco, né, que é um adubo assim que vai é um soro, né, que vai praticamente na raiz, né. Bota lá na bomba lá, bota tem como é que chama aquele negócio para botar no adubo ali? Injetor? Injetor. Deve ser, eu acho. Bota um bata bem peneiradinho, tem que peneirar bem, porque ele é bem destruído. Cada 15 dias, mas a gente botava 10 litros, 15 litros. Normal, não tem dinheiro nenhum. E tratamentos que foi feito? O tratamento é tudo à base de cobre. Eu usei Cosside, nós usávamos Cosside na primeira vez, depois no fim, ali até olhando, receitou passar cada bordaleza. Foi começar com 500 gramas, aí começou a entrar com a doença, foi aumentar para 600, 700, foi até 800. E no fim foi passado o enxofre junto. Até ali foi onde que parou mais a doença. Foi o que deu mais resultado, foi passado com cúmulo, né? O que com o que tu misturou? Sulfocalce, a carne da bordaleza com 1% de enxofre, de cúmulo. Foi o que deu mais resultado. E a parte de insetos? Broca, eu gata. sempre usei o ninho e hoje é a Azamac, a gente usa, né? E o de pé. Usa, por exemplo, na semana usa o Azamac, na outra semana usa o ninho, intercala, né? O problema de broca e de vaquinha, essas coisas aí, é difícil, ainda mais estufa. Passando uma vez por semana, alternado assim, esquece, isso aí funciona como um espetáculo. O Azamac, né? O Azamax? É. A dosagem? É. Eu estou usando 3 ml por litro. O litro. É, Passa uma vez por semana. uma vez por semana. Mas intercala, uma vez o Azamax e uma o Ning. Daí uma pega um tipo de inseto e a outra pega o outro tipo. Na verdade fica a cada 15 dias, né? No Cada 15 intervalo dias dos vai 15 ficar. dias tu usa É. a outra. Só que não misturar com nada dessas coisas de enxofre, de sulfocálica, porque daí Tem que ter puro. biológico tu misturou com química aí já complica, não pode. É sempre puro. E sempre na parte da noite, fresquinho, né? Chegou a usar tricoderma no sistema Foi radicular? usado, nós tínhamos um grande problema de fusário no solo, e foi usado tricoderma.
Uma dosagem mais alta. A Débora. A Débora mandou passar botar um pouco mais, mas tinha dado muito pouco esse ano. Bem menos dos outros anos. Também na festa de irrigação, lá na festa de irrigação. O plantio e a semi-muda, que variedade você utilizou? Mas nós tínhamos várias variedades. Eu tinha uma, duas, três, acho que 5 variedades, né? Eu tinha 5 variedades. Tinha 3 comuns e 2 híbridas. Uma é o Salabeca, nem lembro mais o nome, e outra era o híbrido. É. Mas não deu diferença nenhuma. A doença pegou para ele. A carga estava normal, né? Estava tanto comum que nem o... Mas depois que entrou a doença... Viroses, como é que foi? Não, virose Não apareceu. Não apareceu. Aquela questão dos insumos, né, como é que vocês estão encarando a questão da casca de arroz carbonizada, do próprio esterco, né, a origem, estamos naquele esquema ainda de insumos de transição ou está com uma fonte... A casca de arroz, sim, principalmente que foram feitas muitas análises e está querendo falar quando vem de origem não orgânica, né, Luciano? Então na casca de arroz, em todas as análises que foram feitas, tanto ela carbonizada quanto na cinza não apresenta resíduo. Tá? A queima por si já Seja qual for o Elimina tudo, né? elimina, né? A princípio ele elimina, até mesmo porque não se utilizam grandes substâncias dessas que são permanentes, vamos chamar assim, né? Dentro do cultivo do arroz, então não está tendo problema. E na questão da cama do aviário, que é utilizada, aí sim, nós temos que ter declaração de origem igual se fosse usar como adubação. Né? Tem que ter a origem ou a análise, o laudo de contaminantes. Oi? Não estão pegando a cama certificada? Não, porque está muito difícil de conseguir. E principalmente para o esterco fervido, que a gente percebe que quanto mais fresco, melhor o resultado. Então, o mais prático mesmo é o pessoal ter declarações ou laudos de contaminantes, ou no caso, como os volumes são muito pequenos, né, Luciano? Qualquer meia dúzia de galinha já tem esterco suficiente, né? Uso aí pra Ele galinha aqui mesmo vem daqui, né? Então, nossa própria. E a questão que falou de enxofre, né? A questão daquela ideia que sempre fica pairando assim, do uso de enxofre onde tem plástico, né? De corrosão de plástico, seja do bar, do enxofre, do trecho, mas principalmente o plástico da cobertura. Uhum. Né? Como é que estão vendo isso? Bom, em plasticultura, na questão da uva, que é onde a gente está tendo alguma dificuldade, então até nós estamos substituindo. Mas afora isso, dentro do ambiente da estufa, as pulverizações são bem direcionadas, né, Jacomete? Então, não tem problema nenhum. E nos vasos, não sei, né, foram feitos alguns testes, Luciano, em áreas que já tinha produção avaliando o tubo gotejador, né? Que a princípio é o mesmo material. Não apresentou diferença, até porque as doses são baixas. Então, agora, no plástico de estufa, sim. Isso é problema, então tem que tomar cuidado de não pulverizar pro plástico. Muito mais pelo contato direto de atingimento, mesmo de atingimento Exato. plástico, né? É. Dentro da estufa também. No slab tem que pensar, né? Eu acho, não sei. No morango, tem gente que usa... Não, sabe que no slab tem o pessoal utilizando, mas só que assim, faz 1, 2 aplicações por 3 por ciclo. Então, O efeito não é muito drástico. Assim, Não. E uma informação que a gente tem, não sei até que ponto isso procede, né, mas é da própria indústria do plástico, que os plásticos os filmes de cobertura, né, de plasticultura, eles são elaborados em camadas. Né? Então cada camada ele tem um tipo de aditivo diferente. Então diz que o problema do enxofre não é sobre o material em si, é sobre as camadas. Então ele tende a soltar, a quebrar essas camadas. Então o problema é esse. Já esses outros plásticos não têm esse efeito. E no ano passado, começamos em novembro até agora, no mês passado, a gente fez uma avaliação de aplicar, nós fizemos um mulchizinho com plástico desse de morango, bem fininho, preto, né? Nós fizemos um mulchi
e estamos aplicando 2 vezes por semana, uma dose alta de enxofre. E até agora continua igual. Então, sabe, eu acho que é mesmo em função do tipo de plástico que é utilizado. E como essa doença que dentro do Moacir aí não pode ficar aqui no plástico? Boa pergunta, não sei. Eu acredito que não, né? Porque com os próprios... Olá, ó. Por ser um fungo, né? Ele tem que ter o substrato dele para sobreviver. E de repente vai sobrar alguma coisa na forma esporulada ali, né? De resistência dele. Mas que com o clima, ele não tem um hospedeiro para estar ali, então a tendência é tu reduzir, depois tu tem as aplicações ficando. É claro que é isso que você falou, né? Uma coisa é produzir 15 anos de tomate no mesmo lugar, a outra coisa é tu substituir todo. Então tem todo esse desafio também, né? De cultura. E não teria assim um produto assim, biológico de poder passar no plástico para poder desinfetar? Que não atingisse o plástico? Não, tem produtos que pode usar para fazer desinfecção, né? Os produtos à base de cloro, por exemplo, hexacloro, né, que é o Frexus, né? Pode ser utilizado, são desinfetantes, mas também tem que cuidar que eles são esterilizantes de ambiente, então tu está acabando também com possíveis inimigos naturais que tem ali dentro, né? Então teu controle biológico natural ali, tu pode estar eliminando com isso. Então, eu não sei até que ponto é necessário, se tu fizer uma rotação de cultura, tu fazer isso. Acredito que tu elimina essa necessidade. E a questão, como o Moacir falou ali da cana de milho, não pode, assim, tu incorpora ela assim, no solo, depois mais adiante se der umidade não pode dar fungo? Não é incorporada, é só por cima. Ela é na superfície, ela vai decompondo. Pode ser uma fonte de estar, assim, guardando esporos desse fungo. Daí a importância, de novo, de fazer rotação de cultura, que é a forma de tu corrigir isso. Não, porque teve anos ali que eu também trabalho em estufa, né? Deu fungo assim, porque eu botei palha assim, seca dentro, né? Aí eu deixei por cima, daí eu peguei assim, vamos dizer, a aveia verde, incorporei com essa matéria seca, assim, eu incorporei na terra e depois passei tricoderma. Eliminou. Porque daí ela tem que fermentar, né, para poder matar o fungo. O tricoderma é uma das possibilidades de controle biológico que pode ser utilizado, né? Por ele ser bastante agressivo, então funcionaria. Mas a relação da palha, pessoal, é uma coisa muito importante, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Principalmente pensando em fertilidade. De que se eu colocar palha e começar a incorporar, tá? Essa palha ela vai consumir muito nitrogênio, principalmente na arrancada do processo de fermentação, de compostagem que acontece, ela consome uma quantidade muito grande de nitrogênio do solo. Então esse é o problema, por isso que o Moacir colocou foi na superfície. Então o que ele tem? Ele tem a palha da vegetação que desenvolveu ali, que começa o processo de decomposição, e em cima ele colocou uma palha mais fibrosa, né? Para ter mais tempo, ainda mais pensando em ter cobertura, né? Por mais tempo, principalmente se for pensar em tomate rasteiro, por exemplo, né? Não era o caso daqui, mas... Então isso também ajuda essa atividade biológica permanente, que também ajuda, se tu aplicar o tricoderma, ele se manter mais eficiente por mais tempo. Então, tem várias práticas que têm que ser usadas. Mas eu acredito que a questão da doença em si, ela tem um pouco de relação sim com a repetição intensa do cultivo, mas ela tem muito a ver com, por exemplo, vamos ver lá, condição do plástico. Tá? O plástico já está velhinho, né, Moacir? Já tem uns anos de uso ali, né? Só 6 anos. Então, essa questão do sombreamento, muitos cortes, né? Então tem muita goteira dentro da estufa. Então são fatores que vão ajudando. Tanto é que a doença começou do lado mais Está menos coberto. na borda, onde é mais úmido, onde tinha as goteiras, né? E aí, controlado na estufa, assim como é melhor cultivar numa estufa, controlar a doença também é pior. Então, depois que entra é bem mais complicado de controlar. Mas eu acho bem melhor também estufa e fora isso. Sem dúvida. Mas tem que ter esses cuidados, né? Não precisa usar capa de chuva, né?
O problema é que quando chove não dá para ir pescar, daí tem que trabalhar, né? Eu até esse ano aqui, um pouco da semente foi um cunhado meu que me deu para ele anos que planta. E é um gaúcho, mas um tomate foi bom. Vamos ver que coisa. É um luxo de tomate. E ele também disse que deu a doença que deu aqui, que nunca tinha dado para ele, nem aqui, nós nunca tinha visto. Então, de repente, do clima. É uma coisa assim que o cara também tem. Ou a própria origem da semente, né? A origem da semente. Você, tu disse quando tu fez a aplicação do cúmulo junto com a calda, né? Tu viu o melhor resultado para parar a infestação. Se tivesse começado antes, talvez, com cúmulos, talvez seria um ponto aí a ser, levar para um aprendizado, né? Tivesse começado antes, Maurício, aí entra duas questões importantes. Primeiro é que a gente conseguia vir aqui uma vez por mês. Já se comunicava do mesmo jeito, né? Mas essa é uma dificuldade, sabe? A presença ali para visualizar o quanto está avançando, controlar a doença. Então, quando a gente veio a primeira vez que eu notei eram umas folhas que outras, né? Eu disse, olha, vamos ter que começar a mexer o controle. Porque o que acontece? Nós usamos, a ideia também é reduzir muito o uso de cobre. Porque é metal pesado, mesmo permitido na agricultura orgânica, ele tem limites de quantidade de uso. Nós temos toda a questão de estar numa bacia de captação, então não adianta a gente querer propor um manejo orgânico dentro da bacia de captação para ficar bonito e usar uma quantidade exorbitante de cobre, né? Não faz sentido. Então também de reduzir o cobre. Daí a ideia de começar com hidróxido de cobre. Bom, João? De começar com hidróxido de cobre, que é baixo impacto, né? Tem um nível de cobre metálico, de acúmulo de cobre metálico muito baixo, então os volumes de cobre utilizados são menores. Porém, a gente tem muito claro que a eficiência dele não se compara com o cobre bordaleza. Tá? Então a gente leva até a medida do... é possível. Quando a gente chegou aqui, viu os primeiros focos, bom, deixa o COSAID de lado e vamos entrar com calda bordaleza, mas vamos entrar com ela não com doses muito altas. Aí demorou quase um mês para voltar de novo, né? Nesse meio tempo, o Moacir liga e disse, olha, aumentou, bom, então aumenta a dose. Aumenta a dose. Aí quando vem aqui, opa, peraí, mas tá feia a coisa, né? Então vamos usar uma outra alternativa. E a gente já vem usando sistematicamente a combinação cobre e enxofre, né? Até quebrando o paradigma de que cobre e enxofre não pode ser misturado nunca. É mentira, né? Hoje a gente tem certeza que é mentira. Que dá para utilizar tranquilamente. Hoje tem várias culturas que se utilizam. Mas em tomate, especificamente já com dose alta, a gente nunca tinha entrado. Eu disse, vamos fazer um teste. Estava com um pouco de medo. Então, é essa a história. Então vamos testar. E então, o tempo de testar, ver a eficiência aí, tu fazer uma aplicação em toda a área, aí o nível de infecção já estava muito alto. Né? Foi poucos dias. A estufa é muito rápido. Muito rápido. Ainda mais com a estufa dele que tem umidade, muitos pontos de umidade dentro. Gente, requeima é algo assim impressionante. Em 2 ou 3 dias toma conta de toda a área. É que o fumo está dentro, quente e frio, Tem calor, umidade, e aí o problema é que tem baixa luminosidade, aí piora mais ainda. Pouca ventilação. Então, cuidar com esse calor, não tem aquela umidade ainda pinga em cima para evitar. Então tem vários fatores. Mas a gente está aqui exatamente para... O objetivo da nossa conversa é nós ir levantando, não só as coisas boas que a gente sabe, mas também os problemas para a gente ir corrigindo juntos, né? Houve problema com a alternária. Começou em algumas plantas, né? Mas, algum sinal, mas quando a gente entrou com bordaleza, parou. Ficaram só naquelas pequenos sintomas ali, não... Bom, depois, por último, não sei como é que ficou, mas eu acho que não, né? Ela se manteve ali. Se manteve. Pinta eu acho que não teve, não. Assim, tu disse que tu, no preparo do vaso, tu usou também aquele composto da Ecocitrus, né? Sim. Como é que estava, assim, a questão no avanço da fermentação, da composição? Fazia mais de anos que estava parado. Tu já tinha ele em casa aí. A gente tem o pareia também, então tem que depositar. Então tu já tinha ele em casa? Já teve. Teve até um vizinho meu que pegou ali em Santa Bárbara e disse que continuou fermentando mais 6 meses. Demora.
hora, Mas né? o cara tava pronto, mas tava fermentando ainda. Não entendi como. O que aconteceria o querendo, não sei se nós usar ele. Fermentando? Ah, tá louco ali. Você vai todas as plantas. Não, não tem como. Já tentou lavar, mas não Já no adianta. alerta ainda você tem em casa para estocar e deixar. É. Tem que estar bem compostado. No vaso tem que estar muito bem compostado. Não tem dúvida. Acho que outra coisa importante em relação ao vaso foi que o Moacir comentou que no uso do esterco fervido, quando nós vamos falar sobre o esterco fervido, né, não é sabão que ele está fazendo ali, né? O que a gente vem notando, e até por conversa que principalmente eu venho tendo com o Luciano, mas a gente vem trocando informações e nunca consegue parar para ajeitar as coisas, né, Luciano? Mas a lógica de que, por exemplo, utilizando, e aqui ficou bem claro, porque ele utilizou tanto no vaso quanto no solo. No solo dá para dizer assim, na estufa foi quase desastroso. Porque provavelmente iria chegar com os tomates com uns 4 metros de altura, mais ou menos, né? Tava vindo muito. Muito viçoso, ele dá muito vigor. Em substrato, então, ele tem uma ação mais controlada. Não quer dizer que não possa ser usado em solo, mas em solo a gente utiliza, até nós dentro desse projeto mesmo, nós temos um outro produtor que está trabalhando com pimentão, e ele pegou um solo extremamente miserável para pimentão. Já começa o primeiro erro aí, né? Pimentão, cultura exigente, colocar num solo de potreiro. Tá? Então a gente conseguiu fazer correção e o pimentão desenvolvia. Então, com 3 aplicações, na segunda aplicação do esterco fervido, né, o pimentão dele já está produzindo um pimentão de primeiríssimo. Tá? Mas aí tudo bem. Agora, outro que utiliza e o solo tem já uma certa carga de vigor, né, de fertilidade, o resultado tem que tomar cuidado, porque pode dar excesso. E no vaso, ou no substrato, a outra vantagem que a gente tem é que a gente pode ir ajustando os nutrientes que estão dentro em função da necessidade. O Moacir comentou que no momento foi aplicado cálcio e boro. Foi incorporado no fervido cálcio e boro, porque tinha essa demanda. Se nós seguisse a produção, mantivesse, agora estaria maturando os tomates, o primeiro, segundo cacho já, né? Maturando, já teria que entrar, por exemplo, com mais potássio, porque tem deficiência de potássio. Mas para isso a gente tem que saber a composição do substrato que está ali, né? E a partir dela, então, a gente ir enriquecendo conforme a necessidade da cultura também. E cuidado com as doses, né? E comparando um pouco, né, com o morango que a gente fez, vários testes até que a gente não conversou ainda, a questão do